Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia, irmão, mais uma noite que está se aproximando, né? São exatamente, falar o horário para os irmãos que está sendo gravado essa live. São 6 horas da tarde, 6 horas, e 11 minutos aqui em Santo Amaro, Bahia. Meus amados, vai gravar mais uma live aqui para falar da palavra de Deus, aqui que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, onde nós vamos falar acerca de Naamã, que é curado da lepra. Desde já, meu irmão, quero que você dê um like aí no meu canal de YouTube, é @Denilson Ferreira 9295, e quero deixar o número do meu Pix para os irmãos, para ajudar, estar se ajudando no meu canal de YouTube. Quero deixar assim para os irmãos estar assim, me ajudando no meu canal. O número do meu Pix, 759-8337-6976. Este é meu número para contato, para os irmãos estar me ajudando no meu canal de YouTube, meus irmãos. Não vou colocar na tela não, porque tem pessoas que estão fazendo fraude, no canal das pessoas, então eu estou evitando mais de estar colocando meu Pix assim na tela, para evitar de fraude. Então eu quero falar com a boca minha, com minha boca, para os irmãos gravar. Se alguém, irmão, puder me ajudar no meu canal de YouTube, meu número é este aí, 759-83, 376976. Este é o canal, meu número para o Pix, para o irmão que quiser me ajudar no meu canal. Então, meu irmão, não vou pedir, não vou estipular valor, não, jamais. Eu não estou aqui para fazer a obra de Deus, ser mercenário, porque tem muitos mercenários aí, irmão, dizendo que é fazer a obra de Deus, está sendo mercenário. Eu não estou aqui para enganar ninguém. O meu canal é abençoado, é um canal que eu abri para pregar a palavra de Deus, e se alguém sentir de Deus no coração, quiser trazer uma oferta, ou ofertar, como aquela viúva pobre, ela não deu muito, mas tiver pouco, porque a Bíblia diz que ela tinha 2 pequenas ofertas, deu 2 moedas, ela foi abençoada. Não é valor grande, não é valor pequeno, não importa o tamanho da sua oferta, o importante é que você está dando de coração, e a Bíblia diz que mais deu foi aquela pobre viúva. Então, não tem esse negócio de dizer, tem que ofertar tanto. Não, estou aqui para estipular valor nenhum. Se você sentir de Deus, de me ajudar no meu canal de YouTube, oferta aí para ajudar o canal, entendeu? O número do meu Pix é esse aí, 759-8337-6976. Esse aí é o número do meu Pix, para os irmãos me ajudar na minha live. Então, meu irmão, vamos estar assim, fazendo uma meditação nesta palavra, no livro de 2 Reis, capítulo 5, onde fala Naamã, que é curado da lepra. Diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dara a vitória à Síria. Era ele um herói da guerra, porém leproso. E saía tropa da Síria e da terra de Israel, e levara cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai e anda, enviarei uma carta ao rei da Síria. Ele partiu e levou consigo, e fez talento de prata, e 6 talentos de prata e 6 de ouro. Louvado seja Deus. E respondeu o rei da Síria: vai
anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também o rei de Israel carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberá que este enviei Naamã, meu servo, porém que curarei da sua lepra. Versículo 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavaleiros, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: porventura eu que sairia até contigo, pois seria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moverá a mão sobre o lugar da lepra e restaurará o leproso? Não são, porventura, Abaná e Farfa, rio de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderá eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi indignado. Então se chegou a ele os seus oficiais e lhe disse: meu senhor, meu pai, se te houver dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Amém, meu irmão? Só até o versículo 14, né? Louvado seja Deus. Então o servo dele, né, falou: ó meu senhor, se o homem de Deus te mandasse, né, faria uma coisa, né, ou seja, essa coisa difícil não te faria? Quanto mais te disse: vai, lava-te, né, o senhor não faria? Então desceu, mergulhou no Jordão e ficou limpo. O homem, a palavra, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. A palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Só até o 14, irmão. Para não ler demais, para não criar enfado. Então, meu irmão, como acabamos de ler uma palavra conhecida, como nós sabemos que Eliseu, né? Nós sabemos da história de Naamã. É uma história muito linda, é uma história maravilhosa, que muitos pregam essa palavra, todas as igrejas pregam, todos os pregadores já ouviram muito essa palavra. Muitos fazem até campanha, né? Campanha de 7 dias, né? Campanha não é campanha, né? Nas igrejas faz, né? Então, meus irmãos, como nós acabamos de ler esta palavra, é onde fala, né?
da cura de Naamã, né? A Bíblia vai falar de Naamã, irmão, que era um homem, né, de qualidade, um homem de batalha, um homem de guerra, um homem que estava a serviço do seu Senhor, que era um homem importante, mas a Bíblia vai dizer que na casa dele existia uma jovem de Israel, que ele ganhava as guerras, que a Bíblia diz que ele ganhou a guerra de Samaria e levou essa jovem, né? Ele era um grande homem diante do seu Senhor, era o rei da Síria, e aí a Bíblia diz que ele era um herói de guerra, homem valente, homem valoroso, não perdia uma batalha sequer, e a Bíblia vai dizer que ele ganhando essa batalha ali, né, em Samaria, né? E ali a Bíblia vai dizer que ele levou uma jovem cativa da terra de Israel. Eu acho que já foi plano de Deus para ele levar essa jovem para lá. E quando chegando lá, a Bíblia vai dizer que a jovem observou ele. Observava que ela era empregada, ela trabalhava na casa de Naamã. E a Bíblia vai dizer que ela viu ele despido, não sei como. Eu sei que ela viu ele tirar a roupa, ficou despido. Então a Bíblia vai dizer que ela viu ele leproso. Ele disse: oxe, meu Senhor é leproso, eu nunca sabia disso. E ela chamou ele e disse: tomara que meu Senhor estivesse diante do profeta Eliseu, ele restauraria dessa lepra, porque ele é leproso, ele é homem de guerra, mas é leproso. O que eu entendo com isso, irmão? Que muitas pessoas, herói, tem dinheiro, tem fama, tem tudo do bom e do melhor, mas tem uma lepra na vida dele. O que é a lepra? Simboliza o que é a lepra aqui? A lepra simboliza o pecado, irmão. E naquele momento, aquela jovem viu e observou que ele era leproso. Ele era homem guerreiro, de batalhas, tinha posições, mas ele era um homem leproso. O seu corpo era coberto de lepra. E ela observou e disse: tomara que meu Senhor estivesse diante do profeta Elias, ou seja, Eliseu, que está lá na terra de Samaria. Ele curaria, restauraria da sua lepra. Então, aquele servo, aquela serva, aquela jovem, e ali ele obedeceu, certo? Já que ela está dizendo isso, eu vou obedecer o que ela está dizendo. Eu vou lá na terra de Israel, e eu vou mandar uma carta, enviar meu servo com a carta na mão. E ali a Bíblia vai dizer, irmão, que ele enviou uma carta e deu ao seu servo e disse: vai lá ao rei de Israel e dá esta carta a ele, envia essa carta. Porque quando eu chegar lá, ele vai saber que eu, Naamã, que estou indo lá para ser curado da minha lepra. Aí o rei de Israel, quando leu aquela carta que ele recebeste do servo dele, e ali ele olhou e disse: quando leu, ele disse: olha, o rei de Samaria está indo aí. Naamã está indo aí, rapaz. Ele sabia que ele era homem de guerra. Aí ele disse: pronto, ele vem guerra contra mim. Ele está vindo da Síria, porque a Síria era contra Israel, irmão. Então o rei de Israel já ficou amedrontado, com medo. Disse: pronto, vem Naamã pelejar contra mim. Ou seja, ele está criando um pretexto, dizendo que vai vir receber cura, mas ele vem pelejar contra mim. Mas ele não sabendo que era um projeto de Deus na vida de Naamã, porque ele era rei, tinha posição, tinha fama, tinha glória, era herói de guerra, mas ele era leproso. Então ele, quando leu a carta, ele disse: ele quer romper comigo, ele está criando um pretexto para vir contra mim. E ali a Bíblia diz que ele pegou suas vestes, irmão, e lascou as suas vestes. E lascou, começou a lascar suas vestes, porque ele ficou com medo do rei, porque ele sabia que ele era homem de guerra, homem valoroso, prudente, nunca tinha perdido a guerra. E ali o rei Israel rasgou as vestes, mas o profeta ficou sabendo. Aí ele enviou o servo para dizer ao profeta: só vai lá, ligeiro, diz lá o profeta que o rei da Síria mandou os seus heróis para vir contra mim, para romper comigo, né? Ele quer vir contra mim para poder
pelejar contra Israel. Mas o profeta disse, rapaz, por que tu largaste as suas vestes? Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ele vir. Não tenha medo não, rapaz, deixa ele vir. Para ele saber que há profeta em Israel. Por que tu lascaste as suas vestes? O profeta Eliseu perguntou ao rei, por que Israel? Por que? Rei, tu rasgaste suas vestes? Deixa ele vir. Para que ele sabe que há profeta em Israel. Por que tu rasgaste, rapaz? Deixa ele vir a mim. Para ele saber que aqui há profeta. E ali, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que ali Naamã foi com sua comitiva, né? Aparelhou seus carros, né? Levou presente para presentear o profeta, levou boi, né? Levou ouro, pratas, tudo para dar ao profeta, para seja abençoar o profeta de Deus. E levou presente, ouro, prata, joia, em abundância, para assim abençoar o homem de Deus. Mas quando chegou lá, na porta do rei, do profeta, aí ele disse, pronto. Aí Naamã, ele pensou que o rei Israel ia até ele, ou seja, que Naamã fosse a ele. Naamã ficou lá achando que o profeta ia se humilhar a ele. Ah, ele vai vir cá, ele vai botar a mão na minha cabeça e eu vou ser curado da lepra. Mas engano deles, que às vezes o inimigo, ele vem contra mim, contra você, achando que a gente vai logo se bater de cara. Mas o profeta, o homem de Deus, ele é prudente. Ele não foi logo, porque o rei Israel as vestes com medo do herói de Naamã, que ele sabia que ele era homem de guerra, que ele pelejava as guerras e que ele nunca perdeu. Mas só que o profeta não foi logo dizer, vou logo te curar, botar a mão em você. Ele não vou até você não. Vai dizer a ele. Aí mandou o servo dizer, olha, vai lá dizer ao rei. Ele parou na porta do profeta e o profeta disse a ele, vai lá, diga a ele que é para ele ir lá no Rio Jordão e dar 7 mergulhos e ele será curado da sua lepra. E ali ele foi, irmão. E ali ele ficou indignado. Ele não queria, não. Nada, rapaz, como é que pode? Eu vim de longe, eu vim da Síria, vim pra cá, pensando que ele vinha botar a mão na minha cabeça. Ah, eu sou guerreiro, rapaz, ele não me respeita, não. Ele não sabe que eu sou homem de guerra, que eu posso fazer o que eu quero. Só que ele estava na terra de Israel, irmão. Ele achou que o profeta ia sobre ele, bater de cara e colocar nas mãos na cabeça dele e ele seria curado. Mas não, meu irmão. Ele teve que cair do cavalo, descer, ele teve que se humilhar, porque ele estava na presença do profeta, ou seja, do homem de Deus. E o profeta disse, vai lá, lava-te no Rio Jordão e tu ficarás curado da sua lepra. E a Bíblia diz que ele ficou indignado, ele não queria não. E disse, rapaz, ele não sabe que eu sou homem de guerra, sou homem guerreiro? Por que ele não veio? Bota a mão na minha cabeça. E ali, irmão, ele queria ir embora. E aí, quando ele estava para ir embora, aí o servo dele disse, meu senhor, se o profeta te dissesse uma coisa difícil, tu não faria não? Tu não faria não? Ele disse, aí ele ouviu, né? O servo dele falar, ele disse, pai, você está certo mesmo. Se o profeta te mandasse, ó rei, fazer uma coisa difícil, tu não ia não? Aí ele disse, é verdade, você está certo. Quanto mais que ele disse, vai lá no Rio Jordão e dá 7 mergulhos, só isso. Só isso. O senhor faria uma coisa difícil, não faria uma coisa fácil? Sai no Rio Jordão, dá 7 mergulhos e ficar curado e voltar para sua terra, né? Liberto dessa lepra. Aí ele ouviu, a Bíblia diz que o rei, né? Que ele ouviu o comandante Naamã, herói, disse, você está certo mesmo, eu vou lá, pronto, vamos lá no Rio Jordão, vamos obedecer a ordem do profeta. E a Bíblia vai dizer que ele começou a dar um mergulho. Chegou lá no Rio Jordão, tirou suas vestes, né? Tirou sua roupa e ali foi dar um mergulho. E ali a Bíblia vai dizer que Naamã ali, irmão, deu o primeiro mergulho, nada. Deu o segundo mergulho, nada.
Deu o terceiro mergulho, nada. Deu o quarto mergulho, nada. Deu o quinto mergulho, nada. Deu o sexto mergulho, nada. Eu disse, poxa, rapaz, que negócio é esse? Que dificuldade é essa? Eu já dei tanto mergulho e nada ainda. Mas ele achava, porque tem gente que quer as coisas logo, irmão. Não é do seu jeito, não é do meu jeito. Porque tem pessoa que começa bem e termina mal. Tem gente que termina mal e começa mal e termina bem. O ruim é você dar o primeiro mergulho e depois desistir. Dar o terceiro, o segundo, já quer logo receber a cura. Meu irmão, não é assim não. As coisas de Deus não é como a gente quer não. Naamã queria logo receber a cura logo de primeira. No primeiro, ou seja, no segundo ou no terceiro. Mas o rei disse, não é como você quer não. O profeta mandou você dar 7 mergulhos. Não é de primeira não, rei? Aí o rei ficou assim, rapaz, você tá certo mesmo, eu vou ter que dar mais 7, mas tem que fazer o que o rei mandou. Se ele mandou 7, é 7. O que eu entendo com isso, irmão? Melhor obedecer do que sacrificar. Tem pessoas, irmão, que preferem sacrificar do que obedecer. E ali o rei ouviu aquela palavra do seu servo, você está certo mesmo. Se ele mandou 7, é 7 mesmo. Porque tem gente, irmão, que quer fazer a sua vontade. Então, naquele momento, Naamã queria fazer a vontade dele. Ele queria que ser do jeito dele, mas o rei disse, não é do seu jeito, não. É do jeito do profeta. Se o profeta mandou você dar 7 mergulhos, é 7. Porque tem pessoas que querem do seu jeito. Entendeu? Então tem pessoa que começa a campanha na obra de Deus, quer receber a bênção logo. Meu querido, não é do meu jeito, não é do seu jeito não, é como Deus quer. E Naamã, irmão, começou ali a dar os seus mergulhos, dava primeiro, segundo, terceiro, né? O quarto, o quinto, o sexto. Na sétima, que ele recebeu a cura dele. Quando ele deu os 7 mergulhos, ali restaurou de toda a sua lepra. Sabe por quê? Porque é assim que Deus opera, irmão. Deus não opera do meu jeito, do seu jeito não. É do jeito de Deus. Porque se Deus fazer a vontade do homem, ele faz o que ele quer. E não é do jeito do homem. É como Deus ordena que nós temos que fazer. E naquele momento, a Bíblia vai dizer que Naamã ali queria fazer do jeito dele. Queria logo dar um mergulho e sair curado. Ele olhou e disse, não estou curado. Olhou de uma vez, deu outro mergulho, nada. Deu outro, nada. Deu outro, nada. Ele já queria desistir. Queria que fosse do jeito dele. Mas o servo dele disse, não. Se ele mandou dar 7 mergulhos, tem que ser os 7 mergulhos. Então, quando eu entendo com isso, irmão, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós não podemos fazer o que a gente quer, não. É o que Deus ordena. Porque tem muitas pessoas, irmão, que não faz como Deus quer, depois fica todo atrapalhado. Aí desvia, sai da presença de Deus, vai pro mundo, chega lá, ó, dá tudo errado na vida dele. Sabe por quê? Porque ele quer fazer da vontade dele. Não é como você quer, não é como eu quero, não. É como Deus quer. Porque é assim que tem que ser. Se é 7 mergulhos, ele tinha dado os 7 mergulhos dele. E quando a Bíblia vai dizer que quando Naamã deu ali, né, o mergulho, e a carne dele, ó, o corpo dele ficou restaurado daquela lepra. Porque a lepra, irmão, era uma doença que não poderia ficar junto com ninguém. Tinha que ficar fora do arraial, ficar separado. Não poderia, né, ficar junto de ninguém, que era uma lepra. Então tinha de ficar separado. Então Naamã ali, irmão, ele é homem de posição, mas ele era leproso. Ele não poderia, né, ficar junto de ninguém, porque ele era uma lepra. Ele era um homem guerreiro, mas tinha essa doença, que era a lepra. E a lepra simboliza o quê? O pecado. Tem muita gente que tem posição, tem fama, tem carro, tem gado, tem boi, tem tudo na vida, mas não tem o quê? A presença de Deus. Você pode ter fama, você pode ter casa, você pode ter carro, você pode ter fazenda, tudo que você tiver, irmão.
para Deus ainda você tem um pecado. Que pecado é? A lepra. A lepra é um pecado, meu irmão. A lepra é um pecado. Então você tem que dar os 7 mergulhos. Você tem que aceitar Jesus, irmão. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. E Naamã foi purificado da sua lepra quando ele deu os 7 mergulhos no rio Jordão. Louvado seja Deus. Então, melhor obedecer do que sacrificar. Muitas pessoas preferem sacrificar do que obedecer. E Naamã, naquele momento, irmão, ficou curado da lepra, porque ele obedeceu a palavra do homem de Deus. Louvado seja Deus. E ali que aconteceu? Todo mundo ali, meu irmão, né, viu um milagre, né, que Deus tinha feito na vida de Naamã. E ali Naamã voltou para sua terra curado. E ali ele disse, não vou voltar sem presentear, né? Vou agora levar o presente dele, que eu trouxe, eu tenho que dar o presente. E a Bíblia vai dizer, irmão, que ali Naamã foi presenteado, né? O rei agora vai dizer, vai lá, leva o presente para dar ao profeta. E a Bíblia diz que Geazi, quando viu, quando ele chegou lá na casa do profeta para presentear, Geazi ficou olhando o presente e criou olho. Aí o profeta disse, não precisa me dar presente não, porque a cura que Deus lhe curou não pode ser vendida, ou seja, não pode ser trocada por dinheiro. O dom que Deus me deu não é para ser vendido não. Tem pessoas aí, irmão, porque cura a pessoa, não é você que cura não é o que cura não, meu irmão. É o dom que Deus lhe deu. E tem pessoa, irmão, fazendo uso de má fé. Vou curar a pessoa aqui, me dê dinheiro. Você está querendo vender o dom? Aí o profeta disse, não, eu não quero não. Pode levar o seu presente, meu irmão. Porque as coisas de Deus não é para se vender não. E ali Geazi criou olho. Certo, para meu senhor impediu de Naamã abençoar ele, né, com ouro, com prata e joia. E a Bíblia vai dizer que Naamã foi embora com os presentes dele. Porque o rei, né, se sentiu curado, disse, eu vou presentear ele, que ele é profeta, então tem que abençoar o homem de Deus. Aí Geazi criou olho, né, foi no caminho e disse, olha rei, o profeta mandou vir aqui, né, para pegar o presente, né, para o senhor dar ele, que ele quer o presente. Ele mandou vir aqui para o senhor presentear, ele quer o presente. Ele resolveu a querer. Aí o Naamã, certo homem, já que você está mandando, né, que ele quer o presente. Você vê como é mentira do diabo. Irmão. Ele mentiu para Naamã, dizendo que o profeta tinha mandado pegar presente, que o profeta não mandou ele pegar. Ele foi lá no caminho, atalhou o cara no caminho para pegar o presente para ele pegar para ele. Aí o profeta disse, cá, rapaz, quem foi que mandou você pegar presente? Eu mandei você ir? Eu mandei você ir pegar presente? Eu não disse que não queria o presente? Eu não queria que fosse pegar joia nem ouro? Aí Naamã olhou para a cara dele e disse, pois a lepra dele vai pegar em você. Não só em você, em toda a sua família, em toda a sua descendência. Você vai ficar leproso. E a lepra de Naamã vai passar agora para você. Porque ele mentiu. Foi num caminho, atalhou o homem de Deus e disse que foi o profeta Eliseu que tinha mandado dar o presente. Estou entendendo com isso, irmão? Tem pessoa ficando leproso é por causa da mentira, irmão. Falando coisas sem Deus mandar. Mentindo com o nome de Deus. Dizendo que Deus mandou falar e Deus não mandou falar nada. E tem pessoas assim, fazer esse tipo de obra de engano, mentindo, dizendo que Deus mandou falar, que Deus não mandou coisa nenhuma, rapaz. Deca lá e choma na gassúria. Tem pessoa que está mentindo, irmão. Está querendo se vender. O dom de Deus não é para se vender não, meu irmão. A Bíblia diz de graça dai, de graça recebeste, de graça dai. E Naamã foi curado da lepra e o profeta não cobrou ele nada. Mas Geazi foi no caminho e atalhou. Naamã disse, ai meu senhor o rei,
mandou buscar presente. O profeta disse que é para você mandar um presente. Ele disse, não foi meu espírito lá com você? Quando você foste lá? O meu espírito, Deus me revelou que você foi lá, mentiu ainda com o meu nome, rapaz. Você mentiu com o meu nome, dizendo que eu mandei. Se eu ter mandado você pedir presente, pois a lepra de Naamã vai pegar em você, em toda a sua descendência. E o que aconteceu, irmão? Ele ficou leproso, a lepra de Naamã pegou nele. E ele ficou com o corpo todo cheio de lepra, porque ele mentiu com o nome do profeta. Tem muita gente assim, na casa de Deus. E aí fica leproso dentro da casa de Deus e depois quer mentir, dizendo que foi Deus que falou, sem Deus ter falado nada. Eica lá e choma na gassúria. Tem pessoa que pega a palavra de Deus, irmão, para usar de engano, para ganhar dinheiro com a palavra de Deus, dizendo que Deus está falando, sem Deus estar falando nada. Vigia, irmão. Tem muitos falsos profetas pregando por dinheiro, dizendo que Deus está mandando falar, vendendo o dom de Deus, fazendo a palavra de Deus de comércio, ou seja, comercializando a palavra de Deus. E Deus vai pegar muitos naquele grande dia. Deus vai pegar muitos falsos profetas mentindo, dizendo que Deus está mandando falar, sem Deus estar falando coisa nenhuma. Cuidado, meu irmão, vigia. Vigia com esses daí que fica pregando a palavra de Deus, vendendo o dom de Deus por dinheiro. Jesus não disse a ninguém que é para vender. Ele disse, de graça recebeste, de graça dai. Não é para cobrar, não. Tem pessoa que está pregando, só prego por tanto. Eu só prego se me der joia. Eu só prego se me der 20 mil, 10 mil. Que é isso, irmão? 20 mil? O dom de Deus agora é para se vender? Entra pela porta, para se converta. Porque Deus não vai aceitar isso não, meu irmão. Tem muitos na casa de Deus pregando, vários pastores, pregadores, viu? Pregando por dinheiro, dizendo que Deus está mandando falar, que Deus que mandou, e Deus não falou coisa nenhuma, rapaz. Se converta, rapaz, enquanto Jesus está indo aqui, porque se ele voltar, ele te pegar você nessa prática, Deus vai, ali apertar, meu irmão. Se converta. Pare de estar pregando por dinheiro, irmão. Cuidado, você que está pregando o evangelho, estipulando preço. Irmão, eu já preguei nas igrejas, nunca cobrei para pregar. Eu aqui, nunca cobrei para pregar. Deus já me usou em cura. Deus já me usou para curar muitas pessoas. Porque o dom Deus me deu. Mas eu nunca cobrei não, irmão. Eu aqui nunca cobrei. Agora, se eu peço assim uma oferta de amor. Irmão, se alguém puder me abençoar com oferta, que me abençoe. Mas para eu estipular preço, não. Eu só prego por 10 mil, eu só prego por 20 mil. Não, eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso e nem vou fazer. Porque ai daquele que usar o nome de Deus sem Deus mandar. Ai daquele, irmão. E daquele grande dia você vai pagar. Eu vou pagar, ou quem fizer isso, naquele grande dia, Deus vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Porque Deus vai dizer, no meu nome farão milagre, prodígio e maravilha. Mas Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. E Geazi, naquele momento, ele quando viu o profeta curar aquele homem, e ele foi lá adiante e mentiu, e disse que o profeta tinha mandado, sendo que o profeta não tinha mandado ele pegar dinheiro nenhum. E ele foi adiante de Eliseu, e a lepra passou para ele. E o profeta disse, meu espírito não foi com você? Quando você foi diante do homem, de Naamã, pegar lá, pois a lepra dele vai pegar em você, e em toda a sua descendência. E a lepra ali, irmão, passou para ele, porque ele mentiu com o nome de Deus. Irmão, muitos Deus vai pegar. Muitos Deus vai prestar conta naquele grande dia. Cuidado de você que está pregando por dinheiro, estipulando preço para pregar. Meu irmão, vigia, rapaz. Entra pela porta, rapaz, se converta. Deus não está pedindo que você venha cobrar nada não, rapaz. Que a Bíblia diz, de graça recebeste, de graça dai. Louvado seja Deus. E aquela lepra de Naamã passou para Geazi.
Porque ele mentiu com o nome do profeta, além de foi pegar e além de mentiu, dizendo que foi o profeta que tinha mandado, sendo que o profeta não tinha mandado coisa nenhuma. Entendeu? Então tem pessoas, irmão, que usa a palavra de Deus para se beneficiar. Ainda diz que foi Deus que falou, sendo que Deus não falou coisa nenhuma. Está escrito na palavra, não pregar é por dinheiro, mas pregar por amor. Então muitas pessoas, irmão, estão fazendo isso, usando a Bíblia para se beneficiar. Porque Jesus disse que digno é o obreiro do seu salário. Digno é o obreiro. Aí está assim, pega nessa palavra, esse texto bíblico, para estar aplicando, dizendo que tem que pagar o salário dele, e se ele não pagar, que ele não prega. Então, meu irmão, não é assim não que se usa a palavra de Deus, não. Você tem que esperar Deus usar uma pessoa para lhe dar, lhe abençoar. Porque o profeta Eliseu mandou ele lá, quando mandou Naamã, ele não disse, olha Naamã, você vai me dar tanto, viu? Você vai me dar 20 mil para você ser curado. Vai lá no Rio Jordão e volte. Quando você voltar, volte com o dinheiro para me dar, viu? Eu quero 20, 30 mil para você me dar. Porque você só vai no Rio se você me der 30 mil ou 40 mil. É isso, irmão? Já pensou se o profeta fizesse isso? Mas ele, ó, não usou dessa palavra, não. Ele tinha autoridade, tinha. Ele poderia chegar diante dele e dizer, não, você vai ter que me dar 40 mil pela cura. Já que você foi curado, você vai ter que me dar 30 a 40 mil. Mas o profeta disse, não, leve sua joia, seu ouro, tudo que você tem. Eu não quero lhe cobrar nada. Quem vai me recompensar é Deus. É Deus que vai me recompensar. Então, irmão, ele não cobrou, não estipulou preço nenhum. Porque o profeta não quis mostrar ele que ele é mercenário. Naamã, ele foi curado. Ele que foi presentear. O profeta não pediu, não. Ele foi presentear o profeta. Mas mesmo assim, o profeta não quis. Porque ele sabia que o dom não era dele, era de Deus. Foi dado emprestado. Então, meu irmão, o que você tem é emprestado. Não fique se achando que o dom é seu, não. Porque naquele grande dia, você vai ter que devolver o dom que Deus te deu. Tudo é emprestado, meu irmão. A minha vida é emprestado. A minha vida, tudo aqui é de Deus. Essa roupa bonita aqui, essa gravata, tudo aqui é de Deus, irmão. Então quem sou eu para cobrar? Quem sou eu para estar estipulando o preço da pregação? Sendo que a pregação, o dom que Deus me deu de pregar, é de Deus. Se Ele quiser me abençoar, Ele é Deus. Se Ele também não me abençoar, Ele é Deus. Quem precisa de Deus somos nós. Então tem pessoa que fica usando a palavra para estar dizendo, eu só vou pregar por tanto, por 10 mil, por 30 mil. Eu quero dizer para você, rapaz, entra pela porta, se converta. Porque Jesus não mandou você fazer isso. Ele mandou você pregar de graça. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. De graça recebeste, de graça dai. Eita, meu Deus do céu, que palavra, irmão. Eu estou sentindo aqui a presença de Deus por esta live, por esta palavra, irmão. Rabachanda Ramanaga Súria. E naquele momento, o profeta disse a ele, quem mandou você ir lá pegar dinheiro na mão dele? Eu mandei. Agora a lepra dele vai pegar em você, em toda a sua família, em toda a sua descendência. E Naamã ficou restaurado da lepra. Foi alegre para casa, porque ele creu no profeta. Ele obedeceu. No princípio ele não queria obedecer. Ele disse, por que ele não vem sobre mim e coloca as suas mãos e eu ficarei curado? Mas ele não. Obedeceu o que o profeta mandou. E ele ficou curado da lepra. E ele foi para sua casa. Mas Geazi cresceu o olho na riqueza, nas riquezas de Naamã. É assim que acontece hoje, irmão. Nas igrejas, nas congregações. As pessoas criam olho nos dízimos e nas ofertas. E aí começa a estipular preço. Eu só vou pregar por tanto, porque o pastor tem dinheiro, a igreja está prosperando, a igreja tem isso e aquilo. Meu querido, ali é para pagar o aluguel da igreja, pagar a água da igreja, pagar a luz, dar ajuda a alguns irmãos que estejam precisando de uma cesta, pagar uma energia, né, da casa de Deus, pagar uma luz, pagar uma água.
Entendeu? Não crê só eu não, irmão. Porque tudo ali é da casa de Deus. Entendeu? Jesus nunca disse a ninguém que você tem que pregar por dinheiro. Não. Ele simplesmente disse, de graça recebeste, de graça dai. Mas as pessoas hoje, né, tá usando desta palavra para poder saquear os irmãos, saquear as ovelhas, né? Os pastores cobrando um absurdo, né? Faz campanha de sei quanto, irmão. Temos que vigiar, irmão. É por isso que o evangelho está escandalizado, irmão. As pessoas não estão mais acreditando, né, no evangelho, nas pessoas. Está fazendo o evangelho, né, comercializando a palavra de Deus, irmão. Vamos vigiar, irmão. Porque Jesus está voltando. Naquele grande dia, muitos vão prestar conta a Deus. Entendeu? Temos que vigiar. Está pregando o evangelho por dinheiro. Está virando um mercenário, irmão. Escandalizando o evangelho. Quantos tem, irmão, escandalizando, irmão, o evangelho? O evangelho está sendo escandalizado por causa desses falsos mercenários. Pregando por dinheiro. Mas Jesus vai prestar conta, irmão. Todos esses que fazem isso, irmão, naquele grande dia, vai prestar conta a Deus. Porque Deus não é menino. Deus não é criança. Para você achar que vai enganar o povo de Deus, quem somos nós? Irmão, é por isso que Deus fala. Naquele grande dia, uns vão dizer no meu nome, expulsei demônio, no seu nome falei língua, né? Fiz milagre, prodígio, mas o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então, meu irmão, vamos vigiar, irmão. Vamos vigiar que esses falsos mercenários, pregando por dinheiro. Eu, irmão, quando vou pregar em uma igreja, as pessoas perguntam, quanto é, irmão, o seu cachê? Igual, meu irmão, eu sou assim. Se o senhor quiser me abençoar com a oferta, amém. Mas não vou estipular preço não, irmão, porque isso não é de Deus. Se você quiser tirar uma oferta, me abençoar o meu canal de YouTube, abençoa o canal de YouTube. Mas para estar estipulando preço, irmão, se eu prego por tanto, eu sou prego por 10 mil, por 30 mil, jamais vou fazer isso, irmão. Porque as coisas de Deus, irmão, não é com ganância. Tem muita gente, irmão, pregando o evangelho por ganância. E não é por ganância, é pregar pelo amor, porque a Bíblia diz, de graça recebeste, de graça dai. Então, meu irmão, vigia. Já tem muitos mercenários pregando a palavra de Deus por dinheiro. E naquele grande dia vão pagar. Então, meu irmão, esta é a mensagem que Deus me deu, né? Que Deus tenha me abençoado. A cura de Naamã, irmão. Vigia, irmão. Vigia, porque Geazi, ele ficou leproso porque ele mentiu com o nome do profeta e ainda disse que foi o profeta que mandou pegar as joias. E as joias não era para ele ter pegado, ele era para largar lá. Ele não era para ir nem atrás do homem. Nem atrás ele era para ir. Se o profeta não pegou, ele ficava em paz. Mas ele foi atrás do homem, do herói de guerra, foi na mão e pegou. Só que ele pegou o mal dele próprio, porque o profeta disse, agora a lepra dele vai pegando em você. E ali ele ficou leproso. Naamã foi curado da lepra e ele ficou leproso. Então, irmão, todos os mentirosos têm um preço a pagar. E ele pagou o preço dele. Ficou leproso. E o profeta, vai, se sai daqui, mentiroso. E ele perdeu a vitória dele. Sabe por quê, irmão? Todas as pessoas que mentem, naquele grande dia, irmão, a lepra vai ficar em você, rapaz. Se eu mentir aqui no meu canal, mentir, falar uma coisa mentira aqui, eu vou pagar diante de Deus, irmão. Eu não posso estar mentindo não, meu irmão. A Bíblia diz lá em João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Então a verdade é Cristo. Nós temos que pregar o evangelho, irmão, não por dinheiro, nem com ganância. Se alguém quiser te abençoar o seu canal, amém. Se não deu, amém também. Então, meu irmão, que Deus abençoe a vocês que estão ouvindo a minha live. Né, meu irmão? Se vocês quiserem me abençoar no meu canal, irmão, vou deixar mais uma vez. Quero assim encerrar minha live, irmão.
né? Porque a Bíblia diz que tudo é com ordem e decência. Então quero encerrar minha live, quero assim falar com os irmãos, meu canal de YouTube é @Denilson, né? @Denilson Ferreira 9295. Tenho 2 canais de YouTube, irmão. Esse aí, meu e-mail, já é outro canal, viu? @Denilson Ferreira 9295. Esse é meu canal de YouTube. Clica aí no lado aí, na sua tela aí de YouTube, que você vai ver todas as minhas pregações. Então essa é a palavra que Deus me deu. E desde já, irmão, quero deixar também, né, o meu, né, não vou colocar o meu e-mail aí não, porque tá tendo muitos fraudes aí. Tá rolando muitos fraudes e eu não tô botando no link, né, no meu canal. Eu tô deixando assim a mensagem. Se você quiser me ajudar no meu canal de YouTube, quero deixar para os irmãos o número do meu Pix. O número do meu Pix, irmão. Se eu sentir de Deus de ajudar o meu canal de YouTube, eu vou deixar para os irmãos me ajudar. O número é do meu Pix. 75983376976. Este é o Pix, para você que queira me ajudar na minha live. Eu vou deixar aí mesmo, para você me ajudar, viu? Esse aí, para você me ajudar no meu canal. 75983376976. Esse é o canal do Pix, viu? Para você me ajudar aí, meu. Você me ajudar. Vamos assim agradecer ao Senhor por esta live. Vamos orar em agradecimento. Que Deus nos abençoe. Oremos em nome do Senhor Jesus. Vamos assim encerrar, viu? Vamos baixar a cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Neste momento, Pai, de oração, eu quero te agradecer, meu Pai, esta live, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, continua me abençoando, me guardando, me livrando de todo mal, da pressa do mal e da pressa do mesmo. Abençoa os irmãos, Pai, que vai estar ouvindo esta live na sua casa, na sua residência. Pai, que o Senhor abençoe todos os meus ouvintes na minha live, Pai, no meu canal de YouTube. Pai, continua me abençoando, me guardando de todo mal. Abençoa os irmãos que vai ofertar na minha live aí, meu Pai. Abençoa, multiplica, Pai, aqueles que sentir de Deus no coração de me ajudar, meu Pai, no meu canal de YouTube. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abra as portas do céu, meu Pai, poderosamente. Porque a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, meu Pai. Abençoa todos os irmãos que vai estar me ajudando, meu Pai. Aquelas pessoas que sentir de Deus no coração, meu Pai, que o Senhor abençoe poderosamente. Pai, graça eu te dou, Pai, por esta live, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa mais um sábado, Pai, de 2026, de 11 de julho, Pai. De 11 de junho de 2026, 11, sábado. Está aqui, meu Pai, aqui fazendo esta live. Pai, abençoa poderosamente. Graça eu te dou, meu Pai, por mais uma live que o Senhor me abençoaste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Está encerrado, irmão, esta live. Deus abençoe e deixa a todos um sábado maravilhoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe e nos dê a noite maravilhosa. Em nome de Jesus. Está encerrada a minha live em nome de Jesus. Amém.